noite, Letícia. Letícia, boa noite. Deixa eu compartilhar na minha página. Vamos entrando, compartilhando. Daqui 3 minutinhos nós vamos começar. Deixa eu ver se está na sua página certinho, meu amor. Sim, por aqui. Olha, Fátima. Boa noite, Fátima. Isso. A motoqueira. Fátima gosta de moto também. É, que bom. A Natália Gomes, boa noite, casal maravilhoso. Boa noite Natália. para você, Natália. Alô, também já está por Alô, aqui boa noite. assistindo, dando boa Cristina noite. aqui, meu querida. Boa Boa noite. noite para Cristina, a Jane Zanata, Oi, Jane. também boa noite. Fátima Ortiz, né? Que já tinha entrado, a Ela gente e o já tinha Dionísio falado. sempre assistem. Isso. Tia Landa, quanto tempo. Um abraço, Boa tia. noite. Legal. Medeiros Valtencir. Valtencir, também. primo querido, lá de Primo. Curitiba. Um abraço. Ai, a Jane tá dizendo que tá sem som. Tá sem som? Pessoal, se tiver sem som, avisem pra gente aí. Né? Vamos ver aqui. Alô, alô. Aí ela disse que agora Agora deu regularizou. é isso aí. Ó, a Sara Fedrigo também por Oi, aqui, Sara, dando boa querida. noite. Um abraço. Ah, a Fátima dizendo, quem me dera ser motoqueiro igual a vocês. Ainda vou me... Na moto, o Dionísio já comprou a melhor, né? Agora É só tomar coragem, estrada, né? isso É, pra aí. estrada. A Marta sempre Também. presente. Sempre Boa por noite, aqui, boa noite. A Dalila Oi, também. prima. Dando boa Abraço. noite pra gente. Boa Legal. noite pra você, Dalila. Ó, Djanira Cordaço. Também. Janeira, abraço, Boa boa noite. noite. Daqui 1 minutinho a gente começa. Mas enquanto isso, né, gente? Vamos lá compartilhar o link da live para ganhar o selo de compartilhador, que eu acho lindo quando aparece aqui nos comentários. Também, né, marcar os amigos nos comentários para que eles possam assistir a live também. Tudo isso é importante. Vamos fazendo aí essa atividade antes de começar em definitivo. Ó, Silvana Santos, lá de Telêmaco Borba, mãe da Sabrina. Boa noite, Silvana. Boa Que noite, legal. Silvana. Muito bom, gente. Vou esperar mais um pouquinho e a gente já começa. Catarina, boa noite. Boa noite, Catarina. Tudo bem? Legal. A Maria Bianco também, já vi que Boa noite, apareceu Maria por aqui Bianco. dando boa noite. Legal, gente. Hoje o assunto vai ser bem interessante. Vamos ver se no final dessa live vocês tenham aprendido bastante sobre a doença de Alzheimer e sobre a prevenção. Na verdade, hoje a gente vai falar muito de Alzheimer. Vamos ver se vai sobrar tempo para falar de prevenção. Se não sobrar, a gente fala na próxima segunda. O Dr. Mori, né? Tá aí, parece que eu vi passando o nome dele, grande pediatra, grande amigo. Abraço, um prazer tê-lo aqui. Toscana também já chegou Toscana, dando boa querida. noite pra gente, É, diz que doutor chegou em Leonel. tempo, chegou na hora. Legal. Ó, Daniele. Daniele sempre Barzon presente. também, não falta, né, Dani? Que maravilha. Legal, que legal. É isso Aqui aí. é o Getúlio, É. que você acabou de falar, Isso. né? Isso. Getúlio Shigeru. Mori. Você é Isso um mesmo. dos grandes pediatras do nosso estado, um cara fantástico. Boa Grande noite. amigo. Muito obrigada pela participação. A Sônia Furoni, que amo vocês. Doutor, Sônia. é muito sábio e inteligente. Eu Obrigado. concordo. Ó, Imagina. a Rosângela Calisto também. Boa noite. O Miltinho já colocou um olho, né? Não, o Miltinho Tá por aqui, né, é que Miltinho? agora no nosso cenário novo, o Miltinho não quer aparecer. Então ele fica lá no quarto assistindo junto com o Caio. Ó quem tá assistindo com a gente, a tia Nalva. Oi, Que tia maravilha, Nalva, que legal, tia, que vê-la por prazer, aqui. que legal. Viu? Seja bem-vinda de volta. Legal, legal. Deixa
Deixa eu ver aqui. A Toscana mandou outro boa noite ali. Isso, marcou a gente. A tia Nalva também colocou um girassol. Legal. Eu acho que dá para começar já, né, pessoal? Bom, hoje, então, o tema é justamente evidências científicas na prevenção da doença de Alzheimer, né? Esse assunto era meio que pouco comentado, eu diria que por um tempo foi até um tabu a gente poder falar sobre prevenção de doença de Alzheimer, né? Porque até recentemente a gente praticava uma medicina exclusivamente reativa. Então, primeiro as pessoas ficavam doentes e aí o médico ia tratar. E, felizmente, isso tem mudado bastante. É uma quebra de paradigma. A medicina tem mudado. Hoje, a ciência está se voltando muito no sentido de buscar fatores preventivos contra muitas doenças, inclusive as doenças neurodegenerativas. Em especial, o Alzheimer, que é uma doença catastrófica, né? Quem tem alguém na família ou conhece alguém sabe do que eu estou falando. É uma doença que começa, destrói a vida de quem tem a doença e os familiares que estão ali nos cuidados acabam também ficando doentes, porque é uma evolução muito ruim. Então, há algum tempo atrás, eu já venho estudando isso há alguns anos, eu já tenho comentado isso em alguns congressos importantes, eu sempre tento aflorar esse tipo de discussão. E, recentemente, tem surgido múltiplos trabalhos a respeito disso. Então, eu separei 2 trabalhos que a gente vai comentar, 2 trabalhos extremamente importantes. Um que foi publicado agora no final de 2020 numa revista chamada Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. E depois eu vou falar também do estudo chamado FINGER, são as iniciais de um estudo finlandês que de tão importante ele está sendo estendido para o resto do mundo. Então esse estudo FINGER ele está sendo feito hoje nos Estados Unidos e aqui na América Latina também. Aqui na América do Sul, Brasil, Argentina e Colômbia são os países que estão estudando mais sobre esse assunto. A medicina ela vem mudando por um motivo muito simples. O paciente ele está passando a ser proativo nas condutas médicas. A gente está saindo daquela época em que o médico sabia tudo e o paciente não sabia nada. O paciente chegava no consultório sem a menor condição de discutir as condutas médicas. É claro que o médico ele é estudado, ele é preparado para isso, mas ele tem que funcionar mais como um conselheiro do que como um ditador na terapêutica. É muito importante que o paciente aceite a terapêutica porque entende o que está acontecendo. E muitas vezes o paciente chega no consultório com suas ideias próprias. Porque hoje todos têm acesso a informações. É claro que existem informações boas, informações ruins, mas o fato é que as pessoas leem sobre os seus problemas. Buscam resultados de pesquisa sobre os seus problemas. Então, essa medicina paternalista, ditatorial, ela tem os dias contados. Então, os médicos de hoje, eles precisam se adaptar a essa nova realidade, porque essa vai ser a realidade do médico do futuro. Nas próximas gerações, nós já vamos observar uma forma diferente de relação médico-paciente, onde o paciente vai ser mais participativo das decisões e o paciente vai ser também um corresponsável pelos resultados. E indo nessa direção, a gente começa a falar de prevenção, né?
E eu vou então enfatizar essa parte da prevenção da doença de Alzheimer, é algo no qual eu acredito, o qual eu estudo, e agora o mundo todo estuda, né? Esse primeiro estudo que eu vou apresentar para vocês é uma meta-análise em que eles avaliaram 393 trabalhos científicos de alta qualidade, mostrando quais seriam os fatores impactantes para o aumento do risco de doença de Alzheimer e, consequentemente, quais as atitudes que deveríamos ter para diminuir a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Tá certo? Então, a gente vai, primeiro nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer, tentar esgotar o assunto. Eu sei que vocês vão ter muitas perguntas a respeito disso. E se for possível hoje a gente fala da prevenção, se não hoje a gente fala de doença de Alzheimer, de quadro clínico, de tratamento, e na outra segunda a gente fala exclusivamente da prevenção. Meu amor, boa noite aí, que eu vejo que tem um monte de gente. Boa noite, sim. A Branca tá com a gente também, dando boa noite. Boa a noite, Regina Branca. Takashima também tá Legal, por aqui. boa noite, Regina. Deixa eu ver quem mais. Ó, o José Dimas Zampar também tá Ô, participando. tio Zezinho, um abraço muito querido. Faz anos que eu não vejo o tio Zé. Grande abraço, tio. O Davi Felipe, lá de Najá, também está por aqui. Legal. Foi um aluno muito querido, lê seus livros. Legal. Um abraço. A Marli Bertolino também está participando. Marli. A Maria Zaletti está por aqui. Sempre. A Sônia Furoni diz que a sua mulher é muito linda. Que no caso sou eu. Eu também acho, Sônia. Concordo com você. Eu me divirto com esses comentários, viu? A Lilian Cristina também está por aqui. Lilian querida, atendi a mãe da Lilian hoje, a Dona Hortência. Dona Hortência, muito querida, deve estar assistindo também. Sim, e ela disse, oi, chegamos, estávamos fazendo ressonância. Isso, tempo Dona da live. Teve que fazer uma ressonância hoje. Ó, a Isa tá por aqui também. Isa, um beijo para todo mundo de Curitiba que está assistindo a gente, legal, né? A Juliane Lobo também está por aqui. Abraço. E a Juliane já entra com pergunta, né, Juliane? Já. Legal, vai anotando aí que depois... Ó, a Helena Grisio, que é a Preta lá de Najá também, participando, tá sempre com a gente, né, Preta? A Véria Bortoloso também, dando boa noite. A Rosane da Silva Ribeiro também está por aqui. Rosane é sempre, né? Nunca também, perde uma. Tá sempre por aqui. A Irene Ferreira, evangelista, também dando boa noite. A minha irmãzinha querida também está por aqui. Abraço. Saudade de você, viu, irmã? Deixa eu ver quem mais. Ó, a Jaqueline Negrete também. Boa noite, meus idosos queridos, porque hoje é o dia dos avós. Dos avós, né? verdade. E dia dos idosos também, se eu não me engano. Bem lembrado, Jaque. O Clauso e a Rose também. Amigos, queridos, abraço. Estão por aqui, um beijão pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. A Marli Bertolino está dizendo que ela é de Santa Catarina, que ela morou vários anos em Arapongas, mas que agora está por lá e está assistindo a nossa live. Que legal, muito bom. Ó, Helena Azevedo Dias também. A Helena, querida, mulher admirável. Grande abraço, Helena. Kel Leal por aqui também. Legal, abraço. E a Sônia Furoni, que está falando que amou a caneca. Amou a caneca. A Jaqueline é que ama quando a gente mostra essa caneca, né, Jaque? Olha aqui, ó. É o projeto Amigos do Bicho. Muito legal o projeto, vale a pena conhecer. Vai lá no Instagram, ó, clica lá rapidinho, Amigos do Bicho, para conhecer o projeto. Legal. Né, Jaque? Muito e bom. É isso aí, meu amor. Beleza, gente. Então tá. Então vamos falar primeiro da doença de Alzheimer, né? Vamos dar alguns detalhes da doença de Alzheimer. É lógico que vocês conhecem alguém que tem ou tem algum parente que tem, né? Mas conectou. Olha o sinal, hein, gente? Vamos ver. Então, a doença de Alzheimer, então, é uma degeneração cerebral. Então, é uma doença neurodegenerativa, progressiva. E ela é caracterizada por perda cognitiva que vai progredindo. Uma vez que se inicia a doença de Alzheimer, infelizmente, nós não temos tratamento ainda para frear essa doença ou para fazer uma reversão, né? Então, por isso que é muito importante a gente falar da possibilidade de prevenção, porque
porque é uma doença que não tem cura e a gente está muito longe disso. Essa doença ela é caracterizada por um declínio cognitivo progressivo. Normalmente começa sempre pelo comprometimento da memória, principalmente a memória de curta duração, a memória para as coisas recentes, e com o passar do tempo vai comprometendo outros domínios cognitivos. Então, com o passar do tempo, o paciente começa a ter dificuldade de linguagem, passa a ter dificuldade de concentração, passa a ter uma dificuldade de se localizar no espaço, ele vai perdendo os domínios cognitivos, vai perdendo função executiva, que é aquela capacidade de fazer as coisas numa sequência lógica. Então vai havendo uma redução do volume cerebral e a pessoa vai tendo uma perda dos domínios cognitivos. A evolução ela é progressiva, então a gente tem uma fase mais inicial da doença, em que o paciente ainda tem algum tipo de autonomia e que ele tem momentos de lucidez, que são intercalados com momentos em que ele fica confuso ou que ele fica totalmente sem a memória. Aí depois tem um período intermediário da doença, em que o paciente tem pouca autonomia, ele já tem uma dificuldade de múltiplos domínios cognitivos, então ele já se perde com facilidade, ele não lembra mais o nome de pessoas próximas, ele não consegue mais exercer atividades básicas que até então ele fazia, mas ainda tem alguma autonomia, como por exemplo, ir ao banheiro com pouca ajuda, às vezes até se alimenta sozinho, e depois vem uma fase mais adiantada da doença, que é uma fase mais terminal. Essa é a fase mais difícil, em que o paciente perde a autonomia, e então ele passa a depender do cuidador para praticamente tudo, para higiene pessoal, para alimentação, e a pessoa vai se prendendo dentro dela própria, ela cria um mundo dentro dela, ela não consegue mais contactuar com as pessoas de fora, contactar com as pessoas de fora, ela não consegue mais reconhecer mesmo as pessoas da família, as pessoas próximas, e no final ela começa a perder funções básicas como capacidade de deglutir, e aí com facilidade acaba fazendo pneumonia por aspiração ou uma infecção urinária, uma infecção que às vezes se torna generalizada e evolui para o óbito. O tempo de evolução é muito variável de pessoa para pessoa, em média 10 anos do início ali, do momento do diagnóstico até a morte. Algumas pessoas têm uma evolução mais arrastada, mais lenta, e outros têm uma evolução pior, mas em média em torno de 10 anos. O interessante é que as alterações, que a gente chama de alterações fisiopatológicas da doença de Alzheimer, que são aquelas alterações na estrutura do cérebro que são os marcadores da doença, isso pode aparecer até 10, 20 anos antes da doença se iniciar. Então, quando o paciente começa a ter as alterações que levam ao médico e que o médico faz o diagnóstico, essa doença ela já está ali se iniciando, se instalando há muito tempo. Tá? Até algum tempo atrás, isso não tinha muita importância, a gente saber quem estava numa situação pré-Alzheimer, né? Tem uma situação chamada comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico. Então o paciente ele tem só uma dificuldade de memória de curta duração. Aí ele vai ao médico, vai ao neurologista. O neurologista faz uns testes, ele observa que tem aquele distúrbio de memória, às vezes aquele é o único problema, inclusive a pessoa está tendo uma vida ativa, uma vida normal, mas aí o médico vai acompanhando. De tempos em tempos, reexamina, com exame de imagem para ver o volume cerebral e com os testes neuropsicológicos. Bom, o interessante é que 12% por ano desses pacientes com comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico
vão converter para a doença de Alzheimer. Hoje isso é muito importante definir. Por quê? Como a gente começa a falar da possibilidade de medidas preventivas, então identificar as pessoas que têm uma tendência maior de desenvolver a doença de Alzheimer passa a ser importante, porque aí a gente vai cobrar com mais empenho essas medidas que podem prevenir a doença ou que podem retardar o aparecimento da doença. Entenderam? Bom, em termos de prevalência, né? Quanto tem de doença de Alzheimer no Brasil e no mundo? A gente sabe que é um número muito grande de casos, com um aumento da expectativa de vida aí nas últimas décadas, então nós temos visto muitas pessoas com doença de Alzheimer, porque à medida que sobem as décadas de vida, acaba aumentando a prevalência da doença de Alzheimer. Então existem múltiplos estudos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles mostram que pacientes acima de 85 anos, até 40% têm doença de Alzheimer. Vocês vejam que é muita coisa, né? Uma prevalência muito alta. Como a gente está vivendo a possibilidade de aumento progressivo de expectativa de vida, em decorrência da evolução da medicina, então a gente pode imaginar que no futuro a gente vai ter uma quantidade absurda de doença de Alzheimer. Isso é um custo terrível individual para o indivíduo que tem a doença, mas é um custo terrível para a família e é um custo terrível para o sistema de saúde. Então, é por causa disso que hoje começa a se falar de prevenção, né? Porque o objetivo, nós sabemos que no final das contas é sempre o financeiro. E esse número enorme de pacientes com doença de Alzheimer, uma doença que não tem tratamento e não tem expectativa de ter tratamento eficaz e curativo, então se há a possibilidade de se fazer prevenção, então o próprio Estado tem que se encarregar disso. Esse estudo Finger, do qual nós falaremos, ele tem esse sentido de determinar quais são os fatores protetores contra a doença de Alzheimer e que um governo realmente preocupado com a população vá elaborar projetos no sentido de fazer essa prevenção. É claro que isso vai demorar, né? Porque precisam terminar os trabalhos, posteriormente isso vai chegar nos consultórios para depois chegar no ambiente da saúde pública. Então o que eu tento fazer com as lives é adiantar, é botar vocês um passinho à frente, é entender sobre isso, sobre a possibilidade de prevenção, antes que chegue nos consultórios, talvez daqui uma década, muito tempo. Nós precisamos começar a nos cuidar desde já, tá certo? Bom, meu amor, mais alguma boa noite? Tem boa noite, está chegando uma enxurrada de perguntas. Muita pergunta? Uhum. Olha, a Selene Vital está com a gente, boa noite para você. Noite. A Helena Azevedo também está participando da live. A Mariane Borges, a Mariane Cristina Borges, que é a nossa atleta, né? Está dizendo que você é muito querido, que você cuida da avó dela com muito carinho. Infelizmente a avó dela faleceu, uma senhora muito querida. Cuidou, né? E a Mariane cuidou dela extremamente bem, uma neta dedicada, né? Tanto a Mariane quanto a mãe da Mariane. Mas infelizmente ela faleceu e ela tinha doença de Alzheimer. A Josiane Bussadori também está por aqui com a gente. Querida. Tá? A Benedita Arruda. Oi, Benedita. Também está participando. Benedita é uma paciente que faz prevenção. Ela segue as medidas preventivas de uma forma muito correta. Eu acho que eu cuido da Benedita há mais de 20 anos, eu acho. E ela se cuida, tanto ela quanto o marido, e está indo muito bem. O Marcelo Gino também acabou de entrar, meu amigo dando querido, boa noite pra gente aqui. Lá de Colorado. Meu amor, olha, o pessoal já tem então, que legal. Eu vou falar um pouquinho aqui, a gente conclui doença de Alzheimer e depois a gente vai responder perguntas, né? Vamos fazer isso. Então tá.
E como é que acontece essa doença de Alzheimer? O que acontece no cérebro para que a gente vá perdendo, para que as pessoas com a doença vá perdendo as capacidades cognitivas, como memória, concentração, linguagem, função visoespacial, enfim. Bom, o que acontece é que tem uma alteração de metabolismo de uma proteína chamada proteína precursora de amiloide. Essa proteína ela passa a ser quebrada por uma enzima chamada gama-secretase ou a beta-secretase e vai produzir uma coisa chamada proteína beta-amiloide que vira umas plaquinhas. E essas plaquinhas beta-amiloide, que é um material pegajoso, vai se acumulando no cérebro. Junto com isso, a gente precisa também saber que tem os emaranhados neurofibrilares, que é uma alteração, uma hiperfosforilação de uma proteína tal mesmo, TAU. E aí essas duas alterações, essas proteínas, esses emaranhados neurofibrilares e essas proteínas beta-amiloide, elas vão invadindo o cérebro e dessa forma a gente vai perdendo a capacidade de transmissão do impulso nervoso, porque o cérebro, como a gente já falou em lives anteriores, ele funciona através de uma atividade elétrica e para passar impulso de um neurônio para o outro precisa da liberação de neurotransmissores e essa transmissão elétrica em múltiplas vias faz com que a gente seja o que é, em termos de pensamento, de raciocínio, de fala, de memorização. Então, quando tem essas proteínas beta-amiloides e esses emaranhados neurofibrilares, a gente então vai perdendo essa capacidade de transmitir o impulso nervoso de forma correta dentro do cérebro. Tá? É importante conhecer isso, né, porque os tratamentos que a gente tem em vigência, eles têm relação com o conhecimento dessa fisiopatogenia. A gente sabe que, por exemplo, no cérebro do Alzheimer, tem uma redução de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é um neurotransmissor que está relacionado à memória. Então, alguns dos remédios, como eu vou falar para vocês, atuam justamente aumentando essa acetilcolina. Essa proteína beta-amiloide que parece que é o grande vilão, hoje nós já temos remédios que atacam essa beta-amiloide para destruir. Inclusive, recentemente, muitos pacientes me ligaram, me mandaram mensagem, me falaram no consultório, porque passou nos telejornais aí sobre um remédio novo, que é o aducanumab. É um remédio que atua justamente, é um anticorpo justamente contra essas proteínas beta-amiloide. Então, conhecer esse mecanismo é fundamental para saber como vai se tratar. Bom, como é que a gente trata? Depende, né? Na fase inicial, o tratamento ele é mais de orientação para os cuidadores, né? De criar um ambiente para a pessoa que seja um ambiente nada estressante, porque o indivíduo com doença de Alzheimer na fase inicial, se ele entrar numa vida de estresse intenso, isso vai fazer com que ele perca mais neurônios e, consequentemente, vai acelerar a doença. Então, no início, dá para se virar com agendinha, né, anotando as coisas que tem que fazer. E aí, a gente vai também tratando as alterações psíquicas que podem fazer parte da doença de Alzheimer desde o início, né? Porque como o paciente ele vai perdendo a autonomia, ele vai perdendo a capacidade de fazer as coisas, ele começa a ficar com raiva, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar agressivo, né? E quando ele se toca que ele está perdendo a capacidade cerebral, é muito frequente evoluir para depressão, para transtorno de ansiedade, né? Então é por aí. E sempre prestar muita atenção nos cuidadores também, né? O cuidador, principalmente quando é da família, é muito difícil, né? No início quer cuidar, quer fazer o melhor por aquela pessoa amada, mas todos nós temos um limite.
Então, o paciente com doença de Alzheimer, ele vai trazendo tantos problemas em virtude de sua perda de autonomia, das suas ações que não tem nada a ver mais com a realidade, que a pessoa que cuida vai ficando nervosa, estressada, vai faltando a paciência, e é muito comum os cuidadores ficarem doentes quando são da família. Então, quando há condição financeira, muito cedo é importante investir em cuidadores profissionais. E também, eu tenho muitos pacientes que no estágio terminal a situação era tão difícil, mexia tanto na dinâmica da família, que a família optou por institucionalizar, né? Que a princípio parece uma coisa, né, sei lá, ruim. Você vai falar, pô, mas eu vou botar meu pai, minha mãe num asilo, né, num instituto para... Mas às vezes a situação é tão complicada que a gente consegue entender, tá? Então é sempre bom a gente não julgar quando ouve isso. Fulano não conseguiu manter a mãe ou o pai em casa e institucionalizou, né? Então não julguem, porque eu que estou no dia a dia, que eu vejo, que eu acompanho esses pacientes e os familiares desses pacientes, a gente acaba entendendo que chega um momento em que o paciente já não reconhece mais se é filho, se é a filha, se é neto, quem que é, se é o marido, se é a esposa. Ele não consegue mais reconhecer, ele precisa de cuidados, os cuidados básicos. A família às vezes não tem o preparo, porque não é enfermeiro, não é auxiliar de enfermagem. Então, cuida de uma forma que não é adequada, sendo que se for para um lugar, para uma instituição de boa qualidade, né? Claro que existem instituições de vários tipos, mas se for para uma instituição de boa qualidade, esse paciente vai ser melhor cuidado, né? E não vai sentir a diferença, não vai sentir a falta da família, porque ele nem reconhece mais quem é família. Aí vale, lógico, a máxima de que o parente tem que estar visitando com frequência, ver como essa pessoa é cuidada. O que eu vejo atualmente é que uma minoria dos pacientes acabam sendo institucionalizados. Eu vejo que normalmente os familiares suportam até o fim, mas a que custo, né? Alguns destroem casamento, outros destroem a relação que tem com parentes próximos, outros ficam extremamente doentes pelo estresse que passaram cuidando daquela pessoa com doença de Alzheimer. Então, o ideal é cada um ver aí o seu limite e nunca julgar, porque tem situações que realmente são terríveis, né? Em termos de tratamento, a gente tem, o mais comumente usado são os inibidores da colinesterase, como a galantamina, donepezila, rivastigmina. Esse remédio ele melhora um pouco a situação numa fase inicial, recupera um pouquinho da memória, às vezes melhora até a parte de comportamento nas fases mais iniciais. É um remédio caro, mas felizmente o governo tem um programa para a liberação desses medicamentos, né? Aí tem o aducanumab, que é esse remédio novo, que a princípio criou uma expectativa muito grande nos pacientes e nessas associações de doença de Alzheimer, mas tem que tomar muito cuidado, porque esse mesmo remédio, há um pouco mais de um ano, ele teve os estudos interrompidos por falta de evidência de eficácia. E agora, de repente, o Food, Drug and Administration, que é o FDA americano, que libera as drogas, liberaram para o uso. E a gente precisa esperar para ver, né? A indicação do medicamento é para as fases iniciais da doença. E existiria a possibilidade dele alterar a evolução. Mas a gente precisa de tempo. E também nós precisamos pensar no preço, né? Hoje, esse remédio, anualmente nos Estados Unidos, o paciente vai usar, ele vai gastar em torno de $56 mil, né? Quase R$300 mil por ano. Então, é um valor significativo
E é claro, né, a gente vai usar em larga escala se o governo colocar nesse programa de medicamentos especiais. Mas por enquanto ainda não se fala nisso, porque é importante esperar um pouco para ver quais serão os resultados em larga escala desse medicamento. Existe um outro remédio, que é a memantina, que a gente usa geralmente nas fases mais adiantadas da doença, junto com os inibidores de colinesterase, mas enfim, são critérios técnicos. E aí vem um grande problema, que a gente precisa tratar os sintomas associados do declínio cognitivo. Então, os pacientes têm agitação, principalmente um fenômeno chamado sundowning, que é o seguinte: quando o sol vai se pondo, o paciente começa a ficar agitado, começa a ficar irritado, começa a falar, começa a andar para lá e para cá, né? Com o tempo eles vão trocando o dia pela noite, eles dormem durante o dia, à noite eles não dormem, ficam agitados, ficam gritando. E aí a gente fica escolhendo os medicamentos para amenizar a situação, né? Os medicamentos são caros e a eficácia não é muito boa. Esses pacientes eles respondem muito mal aos medicamentos. Então, vocês vejam que doença de Alzheimer é uma catástrofe na vida de quem tem e na vida dos familiares. Então, falar em prevenção é de extrema importância, né? Se é possível a gente prevenir uma catástrofe dessa, então nós temos que fazer o possível para prevenir. Meu amor, vamos então soltar as perguntas, né? Ah, claro, mas antes, vamos mandar mais boa noite aqui, ó. A Adriana Lopes está com a gente, querida, a Maria Helena Barreto também, a Neuza Balduino. Oi, Neuza, abraço. Também A Neuza estava sumida, hein? A Neuza? Fazia um tempo que ela não entrava aí. Tô de olho em você, hein, Neuza? Mas a Neuza acho que está sempre por aqui. Não, ela pulou umas lives. A Deia Rabito também. Deia, querida, o seu abraço. Antônio de Menezes falou quase que não conseguiu entrar porque o computador não funcionava. Mas agora deu certo, né, seu Antônio? Deu certo, lá de Paranavaí, que legal. A Ângela Vicentim com a gente, Sérgio Burkley também. O Sérgio querido, sempre assistindo. É isso aí. Eu vou começar então com a pergunta do Davi, lá de Najá, que eu achei bem interessante. Ele diz assim, hoje, quais são os desafios em relação às pesquisas sobre Alzheimer? Pergunta boa mesmo. Boa! A primeira coisa importante é o seguinte, com o passar das décadas, a indústria farmacêutica sempre investindo de forma poderosa em um medicamento contra Alzheimer, a gente foi observando o seguinte, que esses medicamentos que têm um mecanismo de ação, que atuam numa das alterações relacionadas com a doença de Alzheimer, eles funcionam muito mal. E aí tem alguns estudos mostrando por que isso funciona mal. Então, a gente tem uma pesquisa interessante de um grupo da Califórnia que ao longo de tantos anos descobriu que a doença de Alzheimer ela é provocada por diversos fatores. Eles identificaram a princípio 35 fatores, que vão desde falta de acetilcolina, que é o que a gente faz no tratamento, passando por inflamação crônica por excesso de açúcar, por exemplo, deficiência de vitamina, sedentarismo, tabagismo. Então, tem múltiplas alterações relacionadas à doença de Alzheimer. Então, quando a gente fala que surgiu um remédio para a doença de Alzheimer, geralmente ele tem um resultado ruim. Por quê? Porque esses medicamentos eles funcionam para um mecanismo fisiopatogênico, mas nós temos múltiplos. Então, esse remédio novo, aducanumab, um remédio que a indústria farmacêutica gastou, eu poderia dizer, bilhões de dólares aí, né? Esse remédio ele vai entrar no mercado e ele vai funcionar destruindo a proteína beta-amiloide. Isso vai ser a cura do Alzheimer? A gente já sabe que não, porque essa proteína beta-amiloide nem é a causa da doença. Na verdade, é uma consequência. Então, só tirar a proteína beta-amiloide provavelmente não vai resolver o problema do paciente. Então, o maior desafio no tratamento, nas pesquisas para a doença de Alzheimer,
é justamente isso, é buscar medidas gerais para tratamento, né? Então, o pessoal da Califórnia fez esse trabalho legal, que inclusive, a princípio eles fizeram com poucos pacientes, mas isso tem se expandido. Depois, recentemente, a gente teve na Suíça, também numa universidade, onde eu pude ver que eles estavam trabalhando num protocolo nesse sentido. Chegando aqui no Brasil, eu elaborei um protocolo já mais voltado para a população brasileira, porque tem as particularidades. E esse protocolo, que funciona como preventivo e até como tratamento para as fases iniciais, é um protocolo muito complexo que envolve muitas alterações. Então, muitas alterações, você tem que atuar em cada uma delas. Então, eu acho que o grande desafio é esse. É você entender que não adianta usar um remédio que vai atuar num mecanismo de ação da doença, né? A gente vai ter que entender que o tratamento da doença de Alzheimer, ele é através da atuação em múltiplos fatores fisiopatológicos, múltiplos fatores que vão destruindo o cérebro. Inclusive, o pesquisador, ele diz o seguinte, ele diz que é como se você estivesse numa casa e tem o seu telhado e tem goteira, tá? Essa goteira ela vai transformar você na doença de Alzheimer. Tem lá 35 goteiras. Então não adianta você só corrigir uma goteira, porque vai continuar entrando água dos outros buracos também, né? Consequentemente, um remédio com um mecanismo de ação não vai ser suficiente para o tratamento eficaz da doença de Alzheimer. Bom, respondendo aí ao Davi, você está respondendo também a Sônia Furoni, que fez essa pergunta também, mais para cima. Legal. Bom, deixa eu ver aqui, ó. A Juliane Lobo também tem pergunta. Ela quer saber se é verdade, para quem tem Alzheimer precoce, a doença evolui mais rápido. Então, primeiro tem que ver se realmente é doença de Alzheimer. A demência, a causa mais comum de demência em pacientes acima de 65 anos é a doença de Alzheimer. Demência é o que? É declínio cognitivo. Demência é perda das funções cerebrais. Existem várias causas. A doença de Alzheimer é de longe a mais comum, mas existe a demência vascular, por exemplo. Existe a hidrocefalia de pressão normal. Existem os quadros demenciais por patologias tratáveis, como distúrbio de tiroide, como distúrbios metabólicos. Existem quadros demenciais por deficiência de vitamina específica. Por exemplo, eu já vi paciente com quadro demencial e depois da investigação a gente descobre que só estava faltando vitamina B12. Um paciente com quadro demencial que você avalia e, na verdade, aquilo não é uma demência, não é um Alzheimer, é uma depressão profunda. Então, primeiro tem que ver se realmente é doença de Alzheimer. É possível ter doença de Alzheimer mais jovem? É sim. O meu recorde é uma paciente de Mandaguari que desenvolveu a doença antes dos 50 anos. Foi totalmente investigada e realmente era doença de Alzheimer. A evolução é mais rápida? Geralmente, quando começa mais precocemente, a evolução ela tende a ser mais agressiva, né? Às vezes, geralmente a pessoa acaba até vivendo mais, porque como ela é jovem, ela tem uma capacidade orgânica de resistência maior. Então, se o indivíduo começa a ter a doença por volta dos 50, 55, é lógico que ele vai aguentar bastante tempo as complicações. Se ele começa a desenvolver a doença com 80, 85 anos, ele vai aguentar menos, porque ele já não tem mais reserva orgânica para suportar as alterações secundárias da doença de Alzheimer. Muito bem. E a Branca, ela quer saber se tem uma idade específica, então, para a doença começar. Não tem uma doença específica, mas é assim, geralmente ela surge depois dos 65 anos. E a cada década que passa, maior a chance. Então, com 65, a prevalência é baixa, né? A gente pode pensar talvez em 2,5%, 3%.
Se você pegar a população de 75, isso já pode subir para 10%, né? Que é bastante. Acima de 85, praticamente 40% tem a doença de Alzheimer. Então, à medida que os anos vão passando, a chance de ter a doença de Alzheimer vai aumentando. Ó, Kel Leal, ela quer saber se tem como saber o que é que leva a pessoa a ter a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer tem um fator genético, mas ela é principalmente uma doença construída. A gente constrói essa doença ao longo da vida com os erros que cometemos. Então, a parte genética, né, hoje a gente estuda muito bem ali o cromossoma 19, o segmento da apolipoproteína E. Então, a pessoa que tem o alelo E4, que é um determinado alelo, essa pessoa tem uma chance maior de ter doença de Alzheimer. Então, se ela tiver homozigose 2E4, você diz, ó, geneticamente você tem uma chance muito alta de ter doença de Alzheimer. Isso significa que inevitavelmente ela vai ter doença de Alzheimer? Não. Genética não é destino. Tá? Genética ela pode ser modificada. Então, se essa pessoa que tem essa genética que a predispõe à doença de Alzheimer tomar todos os cuidados que a gente vai falar na próxima live, que são os fatores preventivos, a chance desse gene da doença de Alzheimer se manifestar é muito pequeno. Porque aí a gente vai atuar na chamada epigenética, que é algo que está acima da genética. Uma mudança de hábitos de vida e dessa forma você não vai deixar aquele gene da doença de Alzheimer se expressar. Tá? Então, genética é um fator menor. Agora, o restante é a gente que faz. Então, a gente produz a doença de Alzheimer. Como? Como eu vou mostrar nos trabalhos aqui, né, na outra live. Mas fumando, tendo uma barriguinha, sendo sedentário, tendo um sono de má qualidade, ingerindo carboidrato de absorção rápida, como açúcar o tempo todo, trauma craniano. Então, existem fatores que predispõem. Então, dessa forma você vai destruindo o cérebro. Uma hipertensão arterial mal controlada, um diabetes mellitus mal controlado, enfim, né? São múltiplos fatores que vão agredindo o cérebro de forma contínua e, consequentemente, você vai perdendo o neurônio. A alimentação inadequada, conforme a gente vai falar na próxima live, ela é fundamental para predispor a doença de Alzheimer. Porque a alimentação inadequada, ela faz com que você transforme o seu microbioma, a sua flora intestinal, numa flora intestinal ruim, que vai aumentar a inflamação no seu organismo e que vai resultar em morte de neurônios. Então, se você alimenta as suas bactérias boas através de muita verdura, muitos legumes, muita fruta, as gorduras boas como azeite de oliva extra virgem, castanha, abacate, evita os carboidratos de índice glicêmico elevado, como o açúcar, que é o vilão, as farinhas brancas, né? Evita, troca o arroz branco pelo arroz integral, enfim. Você começa a ingerir coisas de baixo índice glicêmico, com bastante fibra e com bastante gordura boa. Azeite de oliva extra virgem. Isso é uma forma de você já proteger, você já vai fazer aumentar o número de bactérias boas no seu organismo. Você reduz a inflamação. Consequentemente, você já está começando a fazer uma prevenção contra a destruição de neurônio. O contrário é verdade. Se você come um doce, fica comendo doce. Bom, come lá o seu açúcar de mesa, o cafezinho com açúcar, né? Come o bolo, vai comendo os doces aí. O que acontece? Isso é tudo carboidrato de índice glicêmico muito elevado. Então, chega no seu intestino, sobe o nível da glicose, você produz um monte de insulina, isso vai resultar numa inflamação que vai matar neurônio. Então é importante a gente saber que cada vez que a gente come açúcar, que cada vez que a gente toma um refrigerante, a gente está facilitando a morte de neurônios. Então veja como a gente constrói a doença, né?
Quem não faz atividade física aumenta de forma muito significativa a chance de ter doença de Alzheimer. Meu amor, olha, eu até anotei uma frase que você disse que eu achei que é a frase da live, né? Genética não é destino, pode ser evitado. Inclusive, até a Daniele Bajon comentou, falou, eu pensava que geneticamente era destino. Não é. E assim, dessa forma, você respondeu muitas pessoas, porque é uma das perguntas que mais é feita aqui, né? Essa questão de que Alzheimer é genética, pode ser hereditário também, que já é uma pergunta que apareceu por aqui. Que é um fator, esse é um dos fatores, mas não basta isso. Tem uma paciente que está assistindo a live aí, ela fez o estudo genético, ela está no meu protocolo e ela era alelo E4 positivo, a mãe teve doença de Alzheimer e ela já tinha uma redução de volume cerebral. Ela entrou no protocolo, ela é perfeita, ela é minha paciente modelo, não vou falar o nome porque ela é tímida, mas ela se aprofundou na meditação, ela mudou a dieta radicalmente, ela faz atividade física todo dia, e ela faz também, a gente tem no nosso protocolo, tem a neuromodulação, que é uma estimulação transcraniana por corrente contínua, mas isso é algo ainda experimental. Mas enfim, ela está no protocolo. Bom, isso deve ter o quê? Talvez uns 4 anos? Quando foi que a gente foi para a Suíça? Tem 4 anos mais ou menos, né? 3 anos. Bom, ela depois disso fez o exame de controle. Por incrível que pareça, aquele volume cerebral que tinha diminuído aumentou. A capacidade cognitiva dela hoje é perfeita, né? Então, geneticamente, ela estava predisposta a ter Alzheimer. E se ela não se cuidasse, provavelmente ela ia ter Alzheimer. E hoje ela está completamente bem, muito bem. Foram muitas mudanças na vida. Porque a gente sabe, eu e a Érica, a gente está nesse protocolo, não porque a gente tenha declínio cognitivo, mas porque a gente quer viver mais e com saúde. Mas tirar o açúcar não é fácil, a gente sofreu no início. Tirar a farinha branca, a gente sofreu um bocado. Então, tirar as gorduras trans, que são esses industrializados, a gente sofreu, foi difícil. Mas a gente conseguiu, e hoje a gente já está fazendo isso aí há uns 2, 3 anos e a gente não sente mais falta. Tá muito legal assim. Tá? Precisa ser totalmente radical? Bom, alguns estudos mostram que não precisa desse radicalismo todo que eu e a Érica fazemos, mas que você tem que, em pelo menos 70% do seu tempo e da sua dieta, fazer a coisa certa. Então, eventualmente, você vai dar uma escapada. Eu não estou falando de comer uma pizza todo final de semana, porque aí já estragou tudo, né? Mas, talvez uma vez por mês, você sair um pouquinho da dieta, parece que isso não atrapalharia tanto. A Sara Fedrigo também tem pergunta. Sim. Ela fala que a mãe foi diagnosticada com Alzheimer devido a medicamentos. Ela quer saber se isso é verdade. E tem também a Maria Salete, que faz uma pergunta parecida sobre medicamentos, né? Se o uso de medicamentos pode levar a Alzheimer. Então, eu não diria que pode levar à doença de Alzheimer, mas pode precipitar uma doença incipiente. Porque tem alguns remédios que têm ação anticolinérgica, né? Que é, como eu disse para vocês, essa é uma das características da doença de Alzheimer, uma redução do nível de acetilcolina em algumas vias. Se você, uma paciente que já tem uma predisposição, já tem uma atrofia cerebral, já tem algum distúrbio de memória, e você usa um remédio com ação anticolinérgica, você vai apressar o surgimento dessa doença de Alzheimer, né? Isso pode valer para os benzodiazepínicos também, para os faixa preta, quando mal indicados, quando não retirados na hora certa, eles podem contribuir para o declínio cognitivo. Mas eu não diria que seja a causa, mas é um fator importante. O medicamento ele tem que ser muito bem escolhido para o idoso, principalmente se ele já tem algum distúrbio de memória. O Marcelo Gino, ele até repetiu a frase novamente que você falou sobre genética não ser destino.
E ele também tem uma pergunta, disse aliás que a frase foi espetacular. Obrigado. A escrita à mão é uma poderosa ferramenta para elevar o nosso poder cognitivo, ativando circuitos neurais que auxiliam em tarefas diárias do cotidiano. Esta ação está deixando de ser usada, principalmente pelas novas gerações. Este fato pode trazer risco de um Alzheimer precoce? Eu acho que é muito dizer que aumenta o risco de Alzheimer, mas eu posso dizer para você que é uma perda muito grande em termos de conexão neuronal, né? Porque a escrita, ela ativa toda a área motora do cérebro, que fica no lobo frontal, né? E ativa múltiplas áreas de raciocínio enquanto você está escrevendo. Então você recruta múltiplos neurônios em diversas áreas, estimulando múltiplas vias neuronais. Então isso é um estímulo interessante para a função cerebral como um todo. Na digitação já é diferente, realmente, né? Tem uma complexidade menor. Então, ao longo do tempo a gente vai saber o quanto isso é importante. Eu não diria que seria uma causa de doença de Alzheimer, mas certamente pode ser uma redução na capacidade cognitiva do ser humano. Pergunta legal. E passando da escrita para a leitura, a minha irmãzinha querida pergunta se o hábito da leitura seria uma forma de exercitar o cérebro para evitar, prevenir o Alzheimer. Perfeito, Vi. Viviane, na próxima live que a gente vai falar só da prevenção, um detalhe do estudo, principalmente o estudo Finger, que foi um estudo finlandês, foi esse. Os pacientes que passaram a ser cuidados, eles tinham que estimular a parte psíquica e aí eles incluíam nisso leitura e algumas ações em computador. A leitura ela é fundamental, né? A leitura é fundamental, ela é uma forma espetacular de você trabalhar múltiplas áreas cerebrais, de você melhorar a empatia, de você melhorar a sua velocidade de raciocínio, né, de entender a visão do outro, melhora o processamento, a velocidade de processamento. Então, quando você recebe um estímulo, você consegue reagir mais rápido, refletir mais rápido, responder mais rápido. Então, a leitura ela é de extrema importância. Inclusive, a gente vai ver na próxima live que um dos fatores para o aumento da chance de declínio cognitivo era baixa escolaridade e pouca leitura. Muito boa pergunta. Então, ler é fundamental, tem que ler. E a Maria Helena Barreto, ela pergunta se aos 67 anos pode ainda se evitar a doença com essas mudanças. Isso é possível? Então, o trabalho que eu vou mostrar, que vai ser o Finger, eles utilizaram pacientes deixa eu só ver aqui, de 60 a 77 anos. Então, vocês vejam, até pacientes com 77 anos que tinham fatores de risco para desenvolver um quadro de doença de Alzheimer ou de declínio cognitivo, conseguiram benefício. Tomando as medidas preventivas, eles conseguiram uma melhora cognitiva num acompanhamento de 2 anos. Então, 67 anos é hora de começar a fazer prevenção. Se você tem 77, é hora de fazer prevenção. Sempre é hora de fazer prevenção. Agora, imagina quem tem ali 40, 50 anos e começa a fazer essa prevenção. Então, joga a expectativa de vida lá para cima, mas mais importante que aumentar a expectativa de vida. Mantém uma qualidade de vida legal enquanto a gente estiver por aqui, né? Enquanto estiver vivo, maravilha. Falando da leitura, né? A Daniele Barzon está dizendo aqui que a sogra dela ama uma cruzadinha. Mas a cruzadinha ajuda. Isso é uma forma também, isso é estímulo cerebral, palavra cruzada, né? O caça-palavras, montar quebra-cabeça, tudo isso é estímulo cerebral. A Jaqueline Negrete pergunta se uma pessoa que é diagnosticada com a doença de Alzheimer, se a ciência consegue impedir os efeitos com um tratamento precoce. Este tratamento tem eficácia em até que percentual atualmente?
Então, aí, pro tratamento o que a gente tem hoje de remédio realmente não interfere. Começou a doença, realmente vai progredir, vai piorar gradativamente. A gente consegue algumas melhoras sintomáticas, mas essas melhoras são temporárias. Rapidinho o paciente já perde aquele ganho e vai para outra fase. O remédio novo, que esse aducanumab, promete alterar a evolução da doença se começar a ser utilizado numa fase bem inicial. Tá? Essa é a proposta. Então, se você começa com aducanumab numa fase inicial, você vai retardar a evolução da doença. É uma possibilidade. Tá? A gente não sabe se isso é verdade. O remédio já está aí no mercado, mas a gente precisa esperar para ver os resultados com um número grande de pacientes. Muito bem, meu amor, e o pessoal insiste mesmo nessa questão da hereditariedade. Muitas pessoas perguntando, olha, os avós do meu filho, né, teve Alzheimer, eu posso ter, meu filho pode ter também, sim, eu posso ter se meu pai... Se tem alguém na família consanguíneo, a sua chance de ter é maior. Então, se a sua chance de ter é maior, mesmo que você não faça o estudo genético, isso significa que você tem que se cuidar mais. A minha avó materna teve doença de Alzheimer, então certamente eu tenho uma chance significativa de ter se eu não me cuidar. O avô materno da Érica teve doença de Alzheimer. Né? Então nós temos que nos cuidar. Mesmo não tendo feito o exame genético, não estudando o cromossoma 19 lá da ApoE, a gente sabe que há uma tendência. Então, se a gente sabe disso, precisa se cuidar ainda mais com os fatores preventivos. Isso aí. Olha, o seu Antônio de Menezes também está fazendo uma pergunta. Ele gostaria de saber quais seriam os alimentos que podem ajudar e quais os que podem prejudicar. Boa pergunta. Né? Ou se não existe essa possibilidade. Existe. Então, os estudos em relação a isso, eles têm aumentado demais. Né? Então, a gente sabe que alguns alimentos que aumentam a inflamação orgânica, eles acabam destruindo neurônios, então eles aumentam a chance de ter declínio cognitivo e até doença de Alzheimer. Qual o principal vilão? O açúcar. O açúcar é um baita vilão. Né? Ele tem um índice glicêmico alto e aí isso vai, de forma bem complexa, ele vai produzir uma inflamação e ele vai matar neurônio. Então, açúcar é horrível. As farinhas brancas têm índice glicêmico alto também. Né? Então, se a gente pensar no trigo, que tem a milopectina A, que é um carboidrato de absorção muito rápida, é muito ruim. Então, a gente tem que reduzir o consumo de trigo. Isso é importante. O que mais que é horrível? Gorduras trans. Gorduras trans está presente em quase tudo que está embalado. São os produtos industrializados, são as gorduras insaturadas, hidrogenadas. Por exemplo, margarina é uma catástrofe para o cérebro, tem muita gorduras trans. Se você compra lá chips, Doritos, como é aquelas coisas que a gente comia quando era criança, né? Milhopan. Então, aquilo ali... Nossa, tem uma carga enorme de sal, de cloreto de sódio, que é horrível, e uma carga enorme de gorduras trans. Então, se a gente pegar esses alimentos aí, o açúcar, farinha branca e as gorduras trans, eles são catastróficos para o organismo. Eles são destruidores de cérebro. E o que é bom? Bom são as verduras, os legumes, as frutas e as gorduras boas. As gorduras boas, então, o azeite de oliva extra virgem e as castanhas. Né? Então, castanhas, nozes, aí tem gorduras boas. A gordura animal a gente tem que reduzir. Né? Então, carne, esses cortes de carne que são cortes mais gordos, a gente tem que evitar. Tem que procurar mais os cortes menos gordos. E a carne bovina ela deve ser ingerida com menos frequência, porque como ela produz uma quantidade grande de homocisteína, ela acaba inflamando muito o organismo. Então a gente precisa dar preferência para a carne branca. O frango, sem a pelinha, porque aquela pele é muito rica em gordura saturada,
e o peixe, né? Em especial aqueles ricos em ômega 3. Aí entra o salmão, a sardinha, o arenque, a cavala. Na verdade, a maior parte dos peixes tem uma quantidade significativa de ômega 3, né? O ideal, na verdade, era que a gente ingerisse o peixe selvagem, não o peixe criado em cativeiro, por causa do tipo de ração que é usado. O peixe selvagem nos nossos rios ele tem uma certa contaminação de mercúrio, mas parece que isso não é tão significativo a ponto de atrapalhar os benefícios do peixe. Então, se a gente quer comer um peixinho, o ideal é que seja o selvagem, mas tudo bem, se for um de cativeiro, tem lá os seus benefícios também. Dos vegetais, as grandes estrelas para o cérebro são alho poró, cebola, tomate, aspargo. Esses 4, eles são excelentes para o cérebro. Mas, de maneira geral, as folhas verdes são ótimas, né? O tomate é excelente, com muito beta-caroteno. Então, basicamente é isso. Deu para ter uma ideia, né? A gente tem uma nutricionista espetacular que sempre assiste, mas ela não está participando hoje, que é a doutora Fabíola. Hoje ela não... Ela sempre assiste ela depois, sempre assiste às vezes depois, não consegue assistir ao vivo. Mas ela, nesse protocolo de estudo que eu estou fazendo, a dieta é fundamental. E quem faz a parte da orientação dietética para esses pacientes do protocolo de estudo é a doutora Fabíola. Muito bem. E o pessoal aqui tá 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose, isso, e que voltou a fazer academia. Então, ó, troféu joinha para você, viu? Você tem que ser persistente, tá? Não pode ser só uma fase. Ainda mais você que é jovenzinha, nossa, você vai ter um benefício fantástico. O Jefferson Mara, aproveitando que você falou dos peixes, Jefferson e Amara, né? Ele quer saber se a sardinha em conserva é boa. Poxa, você veja uma coisa barata e boa. É muito rico em ômega 3, a enlatada. Você veja que coisa, é uma das poucas. O ovo também é uma coisa boa e relativamente barata. É óbvio que tem que ter um limite, né, no consumo de ovo. Teoricamente, ali até uns 2 por dia não interferiria no seu colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, o ovo é um alimento relativamente barato e excelente, e a sardinha em lata também. Também. Sobre essa questão mesmo da alimentação, a Jaqueline Negrete, ela pergunta se podemos dizer que os veganos e os vegetarianos têm uma alimentação mais adequada na questão da prevenção do Alzheimer. Eu acho que sim. O problema, já que é assim, é que muitos entram nessa vida, mas não tem uma orientação dietética adequada. Então, eu falei até para a Érica esses dias que eu estava com uma vegana que desenvolveu uma polineuropatia periférica e na investigação ela tinha uma deficiência vitamínica específica. Então, se quer entrar para o mundo dos vegetarianos ou dos veganos, é muito importante que tenha uma orientação de um bom nutricionista. É possível a gente ser vegetariano, ser vegano e ter uma nutrição muito boa, balanceada, né? Mas tem que ter uma orientação. Fazer sozinho é muito difícil. Pode cometer um erro e isso pode trazer consequências para a saúde. A Fátima Ortiz está dizendo, e eu pensando em convidar o doutor e a Érica para um churrasco de picanha, já não posso mais fazer o convite. Pode convidar. Pode sim. Tem problema não. Vai ter uma saladinha também, né? Porque a Érica não está comendo carne, já tem um tempo que ela parou. E a Érica parou por um motivo interessante, não é por causa da saúde não, é que ela gosta muito dos bichos, de verdade. E aí nessas viagens para Bonito, a gente foi visitar um lugar de recuperação de animais machucados, ou que os pais tinham morrido e pegaram filhotinhos, e a Érica fez amizade com daqueles bichos, com alguns, inclusive um porquinho bonitinho e uns franguinhos arrepiadinhos, e ela falou, não vou mais comer carne. Isso já tem o quê? 2 meses? 2 meses. 2 meses, ela não comeu mais. Então aí eu como a parte dela, pode convidar. Ele me representa. Eu represento muito bem. Mas se tiver uma mandioquinha, uma saladinha, tá perfeito.
Um ovinho frito. E como diz aqui, ó, a Sara Fedrigo, aqui, ó, e com um bom vinho, né? É isso aí. Tendo o vinho é que eu já fico feliz. Pessoal aqui, ó, convida eu! Eu adoro! Olha aqui, ó, a Jaqueline até tá dizendo, né, que faz mais ou menos aqui, deixa eu ver, que ela 20 anos que ela excluiu a carne da vida dela. Que legal. Eu tô seguindo, não vou mentir que é difícil, porque eu gosto muito de carne, aprecio muito o sabor, fui criada uma vida inteira comendo carne, mas chegou uma hora que não dava mais. Não dá pra comer aquilo que a gente ama, né? Por compaixão, né? Eu não tenho essa grandiosidade toda. Eu gosto dos animais, sim, mas eu ainda não consigo parar, não. Eu diminui muito a carne vermelha, mas não consigo parar totalmente. E também para a saúde não é uma catástrofe, não. Comer carne 2 vezes por semana, 3, tranquilo. A gente precisa perder aquele hábito de comer carne bovina todo dia. Isso não é necessário. É cultura, né? É cultural e é maléfico, na verdade, esse excesso é maléfico, né? É isso aí. A Marta tá falando aqui que come carne raramente, já tem gente dizendo que ama carne, mas também ama legumes e verduras, e o pessoal vai contando, né? E o arroz, gente, sempre tentar, a gente fez essa mudança aqui, arroz integral. O arroz branco, ele tem um índice glicêmico muito alto. E o arroz integral não, ele tem um índice glicêmico mais baixo e ele é rico em algumas vitaminas, inclusive do complexo B. Eu era um amante do arroz branco, mas a gente conseguiu trocar, e a gente não sente falta. Eventualmente a gente acaba comendo um pouquinho de arroz branco, mas diariamente é o arroz integral. Então se vocês conseguirem trocar, isso traz uma ajuda muito significativa. Feijão é uma maravilha, leguminosa é uma maravilha. Comer feijão, comer grão de bico, lentilha. Ah, eu adoro. Você quer se sentir fortalecido, você pode comer grão de bico temperado com cebola e tomate. Puxa, aquilo ali é uma vitamina para o seu cérebro. E é algo muito nutritivo, que tem uma quantidade legal de calorias e que tem muitas vitaminas, tem muito antioxidante. Fantástico isso. Meu amor, a Fátima Ortiz, ela tá insistindo, ela tá dizendo que vai arrumar a salada pra mim, a picanha pra vocês e que vocês vão me testar. Eu já fui testada, viu? Você sabe, olha, eu resisti ao franguinho caipira da minha mãe, gente. É difícil isso. Não, ali agora eu encaro qualquer coisa. Mas olha, continuando, a Zelândia Alvarenga, ela diz assim, ó, que o pai dela parou de comer carne vermelha e ficou com deficiência de vitamina B12. Isso pode acontecer? Pode. Então, ele errou na nutrição, né? Ele parou de comer a carne vermelha e não repôs a vitamina B12 de outra forma. Porque você pode, por exemplo, achar muita vitamina B12 em alguns vegetais, né? Principalmente os vegetais mais escuros. Então, por isso que tem que ter uma orientação nutricional. Eu não sei a idade do pai dela, mas é muito comum nos idosos ter uma dificuldade de B12 não pela falta de ingesta, mas pela dificuldade de absorção. As pessoas acima de 60 anos, com muita frequência, têm deficiência de vitamina B12, mesmo comendo adequadamente, mas perdem a capacidade de absorção. Tá? Então tem que ver se realmente foi pela falta da carne ou se foi porque ele tinha dificuldade de absorver. Ela está dizendo aqui 85 anos. 85. Então, provavelmente, a capacidade de absorção dele não é legal. Então, não é só comer carne. Provavelmente, ele vai ter que instituir uma terapia de reposição de B12, geralmente injetável. Né? Meu amor, nós já passamos aí. Eu sabia que a gente não ia chegar na prevenção, nos estudos, mas... Meu amor, é impressionante, porque essa não é a primeira live que nós fazemos sobre, né, o assunto Alzheimer. E sempre que tem esse tema, nossa, chove de perguntas, o pessoal tem muita curiosidade. Ótimo, isso é muito bom, né? A gente vai tirando as dúvidas. Eu acho que no futuro nós vamos fazer mais sobre Alzheimer. Mas na próxima live, que vai ser na próxima segunda, então, nós faremos sobre os 2 trabalhos, que são trabalhos aí, de nível mundial,
e que vão mudar a conduta dos médicos. Só que essa mudança ela vai levar alguns anos para chegar em consultório. Eu quero então botar vocês, meus seguidores da live, na frente nesse aspecto, e que vocês comecem a se cuidar desde já. Por que você está rindo aí? Meu amor, eu tô rindo porque aqui ó, os participantes, os amigos entregam a gente, né? A Margarete Malafaia, lembra que nós estávamos lá na Alemanha, né? Lá na Floresta Negra, ela falou assim, ó, só não pode colocar um joelho de porco na frente da Érica, verdade, né? Chegou aquele pratão assim, todo mundo pensando que era pra você e era pra mim. Joelho de porco. Mas isso tem alguns anos, né? Isso foi quando? Foi... tem uns 3 anos, acho. Se não me engano, uns 3 anos. Né? É verdade. Boas lembranças, lá né, na Margarete? Alemanha, na frente da Floresta Negra, né? Muito Eu sei falar que a Érica tomou chopp também, né? Eu sempre. Ela falou, não posso estar aqui na Alemanha e deixar de tomar um chopp. Não dava pra perder a oportunidade, né, gente? Mas muito bom, ó. O pessoal já está em tom de encerramento, agradecendo legal. Pela live, pelas informações. Muita gente aqui que eu acabei não dizendo boa noite, mas que acabou entrando depois, está dizendo que vai depois recuperar a live e assistir desde o início, para não perder as informações. A gente agradece demais essa participação e esse carinho de vocês, né? Para quem perdeu a live, ela fica lá nos nossos perfis, né? Muita gente também compartilha e a gente agradece e continuem fazendo isso para dar aquela força. Podem ir para o canal também lá no YouTube, Dr. Milton CR Medeiros, que essas lives ficam armazenadas lá, além de outros vídeos também, né, meu amor? Sim. E muito obrigada a quem não assistiu ao vivo, mas que vai assistir depois, que está assistindo agora, né? A gente recebe muito boa noite depois que a live acaba, no outro dia, às vezes. Tem alguns que sempre assistem. O querido amigo Nilton, o craque que jogou comigo tantos anos, ele sempre assiste. O Odeni, lá de São Paulo, muito querido, grande abraço para ele, para a esposa e para a filha. Aí quem mais? A tia Cristina pediu para eu enviar para ela, que ela não poderia assistir hoje ao vivo. Abraço, tia. A gente manda lá para a Alemanha também, para a Áustria, para o Ratinho. Para o Luciano. Para o Luciano da Itália. Luciano, nosso amigo genial. A gente está muito querido. Internacional, que chique! O pessoal muito querido. Chique mesmo é ter todos vocês aqui, sempre com esse carinho, com essas mensagens de carinho pra gente. Olha, gratidão, imensa gratidão mesmo por tudo isso, viu? Isso aí, gente. Grande abraço a todos e até a próxima segunda. Até lá. Boa semana. Boa semana.